Que relação nós temos aqui sobre autoconhecimento e atenção plena? Qual é a relação? Veja, aqui no canal há uma relação muito estreita entre uma coisa e outra. Isso porque estamos trabalhando com você, nós temos uma playlist aqui no canal sobre esse assunto, desse aprender sobre o autoconhecimento. E desta atenção plena no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento nesta atenção plena. Qual é a relação exatamente entre uma coisa e outra? Veja, nós separamos em termos, em linguagem, em palavras, mas não existe tal coisa como uma separação. Mas antes de voltarmos ao assunto, eu quero adiantar alguma coisa aqui para você. Sobre qual é o propósito exatamente desses encontros que nós temos aqui. Quando tratamos desses temas que estamos trabalhando aqui com você, o propósito é que ocorra um verdadeiro encontro, onde esteja presente a verdade do encontro. A verdade de qualquer encontro é haver um compartilhar. Um compartilhar é algo além de uma comunicação, é a presença de uma comunhão. E aqui eu quero comungar com você, entrar nessa comunhão, nesse encontro com você, lhe mostrando que a vida é possível. Dentro dela, nesta vida, nela é possível sim a realidade da verdade divina, da verdade de Deus. Então esse é o propósito desses encontros. Então nós sustentamos temas aqui, trabalhamos com temas aqui, que envolve essa possibilidade de nesta vida você realizar a verdade de Deus. É difícil colocar isso naturalmente em palavras. A verdade do que Deus representa. A verdade do que é a vida. Onde está presente esta visão da realidade. É por isso que esse assunto aqui é muito importante. Esse aprender sobre o autoconhecimento. Observe que na vida, tudo que você faz, você aprendeu. Mas não só o que você faz, você aprendeu. Aquilo que você aprendeu. E é isso que nós estamos discutindo aqui com você. Isso que você aprendeu, que lhe deu essa formação de ser alguém. Esse alguém é alguém que você aprendeu. Alguém que você aprendeu a ser. Nós temos uma formação que recebemos, isso começa lá na infância. É a formação de uma identidade. Você recebe um nome, você tem os seus pais, você tem a cultura, o país. Aqui a nossa formação é a formação que recebemos da infância. Aqui esta formação lhe deu esta visão de mundo, esta visão de identidade. Uma coisa que nós aprendemos dentro da cultura, desse modelo de mundo, onde nascemos e crescemos. Aqui eu quero falar a você da necessidade de um novo aprender. Portanto, primeiro nós aprendemos isso que somos, isso que expressamos ser, que manifestamos ser,
como pessoas no mundo, em razão da cultura em que nascemos, dos pais que tivemos, dos professores que nós recebemos, desse contato com o mundo à nossa volta, dentro das nossas relações. Nós tivemos essa formação que você tem hoje, lhe deu uma estrutura de ser. Essa estrutura de ser é a estrutura de ser alguém. E o que é basicamente esse alguém? Uma imagem que o pensamento tem construído. Uma fotografia que o pensamento tem estabelecido dentro de você, sobre quem você é, acerca de si mesmo. É exatamente isso que está em contato com o mundo das relações, da relação com situações, com acontecimentos, eventos, pessoas. Então nós recebemos isso do mundo, da história, da cultura, da sociedade. Aqui nesse encontro, como em todos os nossos encontros, sejam eles por vídeos, encontros online nos finais de semana, quando estamos juntos, temos encontros ao vivo online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Temos encontros presenciais, temos retiros. Nesses encontros, nós estamos com você, investigando a possibilidade desse novo aprender. Então veja, primeiro nós aprendemos a ser aquilo que nós somos, que expressamos ser, que manifestamos ser, que apresentamos ser dentro desta cultura, dentro desta sociedade, dentro desse mundo. E nós sabemos muito bem o que isso representa. Somos criaturas, na realidade, alienadas da realidade, da nossa natureza verdadeira, da nossa identidade real, daquilo que está além do conhecido, que não faz parte desse contexto de separação, de dualidade, onde está presente eu e o não eu e o mundo, eu e o outro, eu e a vida. Aqui o que temos dito para você, e o que estamos explorando juntos aqui, é que há uma realidade presente, e essa realidade é a realidade da não dualidade. É a realidade da presença da verdade divina. Aqui nós estamos explorando com você aquilo que os sábios da antiga Índia chamavam de Advaita, a não dualidade. A verdade de que a única realidade presente na vida é a vida, como ela acontece. Além desse sonho, desta vida, como o pensamento tem estabelecido como sendo real para cada um de nós, de uma forma individualista, particular, pessoal e egocêntrica. Aqui estamos com você trabalhando como ter nesta vida uma aproximação desta verdade, desse aprender sobre o autoconhecimento. Isso requer a presença nesse autoconhecimento desta atenção plena. Nós vivemos em desatenção. Nós vivemos presos ao modelo do pensamento. E o pensamento funciona em nós de uma forma mecânica, automática. Na verdade, dentro de um processo de consciência, que é a consciência do eu,
que não é outra coisa a não ser um pensamento se processando de uma forma inconsciente. Algo presente em cada um de nós. Isso tem estabelecido em nós a ilusão de uma identidade, que é a identidade do eu, do ego, desse mim. É exatamente isso que nos foi dado dentro desta história humana, cultura humana, condicionamento psicológico que nós recebemos da humanidade. Assim, nós não temos a ciência desta atenção para esse instante, porque estamos funcionando dentro desse padrão de mecanicidade, de inconsciência de pensamento, que é a consciência do eu. Aqui estamos buscando juntos a constatação dessa descoberta, a descoberta da realidade, que está além deste ego, deste eu, deste autocentramento, que é esse modelo de pessoa que nós conhecemos, com a qual estamos familiarizados, nesse sentimento de ser alguém, nesse pensamento de mundo, nesse pensamento de vida, nesse pensamento sobre nós mesmos e sobre quem é o outro. Então, o que é esse aprender? Esse aprender requer o fim desta inconsciência do pensamento, nesta consciência do eu. Esse aprender sobre nós mesmos requer a presença desta atenção sobre as nossas reações, para que vejamos com clareza a verdade de que não existe tal coisa como alguém presente nesse instante. A nossa sensação de ser alguém, nesse pensamento de ser alguém, isso consiste em um padrão de condicionamento, de programação, de formação psicológica, algo presente na humanidade há milênios e em cada um de nós, há 30 anos, há 40, ou 50, ou 60 anos, que é a sua idade. Então, de acordo com a sua idade, você vem vivendo assim. Mas isso está na história da humanidade há milênios. Podemos romper com isso? Esse é o propósito. Isso requer um olhar para aquilo que está presente aqui. Por exemplo, um pensamento está presente. É só um pensamento? Mas em razão desse condicionamento, a sensação que você tem é que você é esse elemento no pensar. Portanto, você é o pensador desse pensamento. Então, o que é a verdade do pensamento? O que é a verdade do pensar? Como se processa isso? Como nós funcionamos? Isso requer a presença da compreensão de nós mesmos, desse aprender sobre quem nós somos, dentro desse contexto da vida como ela acontece. Quando um pensamento em você é solicitado, ele aparece. Se você vê uma imagem, nesse momento, o pensamento identifica essa imagem. E o pensamento tem a forma da imagem para a identificação daquela imagem. Veja, é uma mecânica do próprio pensamento. Então, o cérebro visualiza, o pensamento identifica a cor, identifica o nome, identifica
a qualidade daquela percepção. Esse movimento é um movimento mecânico da própria estrutura cerebral, das próprias células cerebrais, do próprio sistema nervoso central. Então, essa mecânica é a mecânica do pensar. Estamos diante de algo que simplesmente ocorre de uma forma automática, de resposta de memória, de reação de memória. Mas nós temos a crença de uma identidade presente nessa identificação. Essa identidade é o eu. Não existe tal coisa como esse eu. Existe só essa mecânica, que é a mecânica do pensar. Não existe um pensador sobre esse pensamento. Assim como não existe um observador para essa imagem. Mas a crença presente em nós, nesse sentimento, pensamento, algo de condicionamento, de cultura, de estrutura humana em nós, é a ideia de uma identidade presente nesse instante, nessa experiência. Então, quando um objeto é visto, existe a ilusão desse observador. Quando um pensamento surge, existe a ilusão desse pensador. Assim, nós estamos atuando na vida com base nesse princípio equivocado de separação, onde tem esse pensador, onde tem esse observador, onde tem esse elemento presente na ação atuando, com base nesse princípio de separação, de alguém presente. Assim existe essa identificação com o corpo para essa ilusória identidade. Nós precisamos descobrir a realidade desse instante, desse momento. Quando colocamos atenção sobre esse instante, sobre esse momento, essa atenção é esse observar, sem esse observador. É esta ciência do pensamento, sem esse pensador. Então, quando há esta atenção, se mostra presente toda esta mecânica, toda esta forma, que é a forma do pensar. Como esse mecanismo, esse corpo e mente trabalha. Então, a ciência disso é a base para a revelação daquilo que está além desta mecânica, desta ideia, eu, o corpo, o mundo, o outro e a vida. Tudo isso faz parte do pensamento, nos dando a crença de uma identidade presente nesse instante, nessa experiência. Vivendo a vida como uma entidade separada da própria vida. Sendo experimentador, vivendo a experiência separado da própria experiência. Isso não é real. O que temos presente é a vida. Então, todos esses elementos estão presentes, mas não existe uma entidade presente, à parte e separada desse movimento. A pergunta é como podemos nos dar conta disso, se tornar cônscio disso, observando, trazendo para esse momento um olhar novo para aquilo que está aqui presente, surgindo nesse instante, nesse momento.
Veja, estamos diante de algo que nós não aprendemos na infância. Esta ciência da aproximação de si mesmo, que é esta verdade, desta real atenção plena, desse olhar para esse instante, nesta atenção completa, nesta atenção que percebe, que está cônscia, ciente. Esta atenção, sem esse elemento presente, que é o experimentador, o observador, o pensador. Assim temos a presença de um olhar que põe fim a esse condicionamento. É quando nos deparamos com a vida nesse momento, sem o passado. Então, o que quer que esteja aparecendo aqui, internamente ou externamente, nesse olhar, nesse observar, nesse perceber, sem esse elemento que se envolve com isso, é a presença desta atenção real, desta atenção completa, desta plena atenção. Então, isso revela esse fundo de condicionamento. E quando há esta revelação, esse movimento, que é um movimento que vem do passado, sofre uma tremenda mudança. Ocorre nesse momento uma descontinuidade para essa continuidade psicológica de uma identidade ilusória que está a todo momento aparecendo na experiência. Estamos juntos? Aqui estamos lhe convidando a ter um contato com o momento presente, sem alguém nesse contato. Então há um descondicionamento psicológico. Há um esvaziamento desse psicológico conteúdo, que é esse conteúdo que vem do passado e que até então sempre recebeu essa vivificação, sempre recebeu esta vida em razão desta desatenção. Todo movimento em nós de pensamento, sentimento, emoção, sensação é algo que vem do passado. E nós estamos na vida sustentando esta continuidade desse movimento que vem do passado, em razão desta desatenção, em razão da presença desta consciência do eu, que é esta inconsciência sobre o pensamento. Nós acabamos de colocar aqui para você como se processa o despertar dessa inteligência espiritual. É dessa inteligência espiritual que precisamos na vida para a ciência da vida. Sem o ego, sem o eu. Percebam a beleza do que estamos colocando aqui para você. Quando há essa inteligência espiritual, nós temos a vida real presente, não mais a vida desta consciência do eu, não mais esse movimento de pensamento inconsciente, que funciona também nesta inconsciência, com sentimentos, emoções, sensações, criando diversos estados de sofrimento, de contradição, de conflito, de problemas na sua vida. Porque esta é a vida do ego. Aqui esse encontro com a realidade divina
da vida real, em razão da presença dessa inteligência espiritual, nesse contato com esse novo aprender, temos presente a ciência que revela a verdade de Deus. Temos a presença da verdadeira meditação. Então há esse florescer da sabedoria, desta vida divina. Estamos diante desse desafio na vida. A compreensão do que é a vida, sem o sentido desse eu. Alguns chamam isso de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. Se trata de uma aproximação da vida real, aquilo que eu tenho chamado de a vida como ela é. Veja, não é a vida como ela é, nesse sentido em que o sentido do eu avalia, interpreta, traduz, pensa e sente sobre a vida. É o final desta vida como ela é, que é a vida do ego, para a real vida como ela é, quando não há mais o sentido do ego, o sentido do eu. Tomar ciência disso, realizar isso, é viver a não separação, é viver a não dualidade, é viver a vida divina, a vida de Deus. Quando estamos juntos, trabalhando isso, quando colocamos o nosso coração envolvidos nisso, nos colocamos dentro de uma disposição onde se torna possível, sim, um contato de comunhão com esta realidade. É importante que vocês escutem essas falas, mas compreendam que estamos aqui apontando para além das palavras. É exatamente além das palavras, como além dos sentimentos e pensamentos, que se torna possível esse contato de presença, de vida divina, de real comunhão. O ser humano vem há milênios sofrendo. E aqui colocamos, ou estamos colocando, de uma forma muito clara, ou buscando fazer de uma forma muito clara, muito cirúrgica, muito precisa isso aqui para você. Não precisamos continuar vivendo esta vida dentro desse padrão de condicionamento psicológico que recebemos da história humana, da política, da religião, da filosofia, da tradição, do modelo de comportamento das gerações passadas. Podemos descobrir, sim, uma vida livre, absolutamente livre. E aqui a palavra liberdade, como sempre tenho colocado, não é a liberdade de alguma coisa, disso ou daquilo. Como não é a liberdade para fazer isso ou aquilo, ou de poder se livrar disso ou daquilo. Aqui eu me refiro à liberdade nela mesma, a pura ciência da liberdade, que é a liberdade divina, a aproximação da verdade de Deus, desta ciência de Deus, é a ciência do seu próprio ser.
que é liberdade. Isso é o fim deste sonho de dualidade, deste sonho de separação, desse sonho de alguém presente, alguém que veio do passado, está vivendo esse momento, indo para o futuro. É o encontro com a vida, onde nesse encontro não fica alguém separado da vida. É a própria vida. E essa vida é a vida de Deus. Essa vida é a verdade. Realizar nesta vida a ciência da real vida. Vou repetir, isso é o fim deste sonho. Deste sonho de uma entidade que se vê separada do outro, do mundo, das situações e de Deus. Um sonho que se assemelha ao verdadeiro pesadelo, porque presente está toda esta psicológica condição de confusão, desordem e problemas. Então, esse é o nosso assunto. Nós temos aqui, nos finais de semana, encontros para trabalharmos isso com você. Então, sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz um sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real atenção plena é a ciência da verdade, desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática,